Qual a diferença de tiros curtos e tiros longos para provas de 5 e 10 quilômetros? Qual é a diferença de fazer tiros de 200 metros e tiros de 1.000 metros? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e fica aqui comigo até o final. Muito bom, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Marcelo Scolari, sou treinador, fundador da X-Train Brasil, um aplicativo de treinamento de corrida que você precisa conhecer se você quiser evoluir dentro da corrida. Se você não quiser, não precisa. E fui atleta também, ex-atleta profissional, beleza? Então hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre... Vai ser uma aula... Meu, senta aí, curte o vídeo, vai ser longo, não vou me preocupar com o tempo. O meu objetivo aqui é realmente passar conhecimento para vocês e não vou me preocupar com o tempo. Se você está ali preocupado com o tempo, pula desse vídeo, que esse vídeo vai ser longo, ok? Mas, se você quiser melhorar na performance, a sua performance na corrida, fica nesse vídeo, beleza? A galera que quer coisa rápida, sugiro... Vai lá no Google, pesquisa lá, planilhas prontas de 5 e 10 quilômetros e começa a seguir. Você vai ganhar tempo aí e depois vai perder lá na fisioterapia, que eu tenho um bom fisioterapeuta para te indicar também. Mas vamos lá, sem mais delongas, vem para a tela do meu computador aqui e a gente vai começar a falar qual a diferença de tiros curtos e tiros longos para treinos de 5 quilômetros. Muito bom, essa é uma pergunta. Qual é a diferença, de tiros curtos para tiros longos? Quando eu preciso fazer, como fazer esses tiros? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos embora. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é um fundamento do treinamento, que é o tempo versus a intensidade. Eu separei aqui um gráfico que ilustra certinho o que eu vou falar neste vídeo. Embaixo a gente tem a intensidade do esforço e na lateral esquerda a gente tem a duração em minutos do exercício. Então vocês percebem quando a intensidade está alta, a duração está baixa. Ó. Percebe aqui, ó, quando a intensidade está alta, está aqui no 10, a duração está bem baixinha, está menos de 10 minutos aqui, ok? Só que ao contrário, quando a intensidade está baixa, muito baixa, a duração está muito alta. Bom, professor, o que você quer falar sobre isso, né? O que tem a ver isso com um vídeo de treinos rápidos, de 200 e treinos de 1.000 metros. Vamos lá, vamos com calma aqui. Primeira coisa que a gente precisa é entender esse conceito. Quanto maior a intensidade, maior o tempo, maior a tensão muscular e menor o tempo de sustentação do esforço. Quanto menor a intensidade, menor a tensão muscular e maior a duração da atividade. Vem aqui comigo. O que a gente precisa entender? Que o treinamento, ele falando dessas duas equações, intensidade e tempo de duração, elas são como se fossem rivais, ok? Quanto maior a intensidade do treinamento, maior o tempo que você vai conseguir sustentar isso. E quanto menor a intensidade, maior o tempo que você vai sustentar isso. Isso explica muito, por exemplo, os nossos longos. Por que a gente não faz longos aqui, ó, treinos longos, treinos longos. Por que a gente não faz treinos longos intensos? Né? Porque eles não são intensos. Meu Deus, eu quero fazer 2 horas de corrida e sair para correr 3 por 1.000.
porque o nosso corpo ele não aceita isso. A gente tem metabolismos ali trabalhando. Metabolismo aeróbico é um metabolismo que sustenta mais. Quando você aumenta a intensidade, o nosso corpo ele vai lá e, opa, eu preciso ligar o meu motor 2.0. Então eu vou mudar de metabolismo. E agora está muito comum aqueles carros, né? Motores elétricos. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai dar BO. Baixar o volume aqui. Hoje está muito comum os carros elétricos, os híbridos, né? Motor elétrico e motor a combustão. Vamos pensar que o motor elétrico é aquele que não entrega tanta potência assim, ou é o contrário? Isso. Que não entrega tanta potência, mas entrega bastante economia. E o motor a combustão, aquele V8, é aquele cara que vai fazer um 0 a 100 em 3 segundos. No entanto, o gasto energético é muito alto. Então, da mesma forma funciona o nosso sistema. Então vamos lá, falando de treinos longos, por que então a gente faz treinos longos, né? Com baixa intensidade? Justamente porque ele é o inverso. Então, por exemplo, quando a gente fala em treinos longos, a gente está falando de treinos com baixa intensidade. Marcelo, mas o foco do vídeo é falar sobre tiros. E a gente vai falar sobre tiros? Vamos falar sobre tiros. Vamos começar, inclusive, a falar sobre tiros com baixa intensidade, falando desses dois motores, né, que são motores que são mais econômicos. Vamos falar de motores 1.0 e motores 2.0, né? Os 1.0 são mais voltados à economia, os 2.0 são mais voltados à potência. Mas os dois são importantes desse sistema, para a gente conseguir performance. Então, quando a gente fala de tiros, a gente vai falar sobre esses dois motores, começando com o motor 1.0. Poxa, Marcelo, como eu começo os meus tiros para trabalhar o meu motor 1.0? Sempre, em qualquer treinamento, a gente precisa ter progressão de volume, justamente para respeitar isso daqui. Ok? Qual é a nossa sacada? Qual é o nosso grande objetivo? Pera aí um pouquinho, corta para mim aqui. O nosso grande objetivo na corrida é conseguir sustentar o máximo de intensidade com o máximo de tempo. Vou dar um exemplo. Imagina que maravilhoso seria se Bolt, o recordista dos 100 metros, conseguisse sustentar o mesmo ritmo dos 100 metros dele numa prova de 5 km. Meu Deus, ele ia baixar 3 vezes o recorde mundial, certo? Então todo mundo concorda comigo, né? Que o grande objetivo de todos nós, seja atletas profissionais ou atletas amadores, é conseguir permanecer o máximo de tempo possível na maior intensidade possível. Top, a gente se alinhou nisso daí. Então vamos trabalhar como a gente consegue fazer isso. Bom, como a gente consegue fazer isso é trabalhando os dois segmentos. E quando a gente fala de tiros de começo de temporada, um erro muito comum é a gente começar com tiros. Tudo bem, Marcelo, eu preciso trabalhar a minha capacidade aeróbica, então eu vou começar com tiros de 1000 metros. Não necessariamente você vai começar com tiros de 1000 metros. Dentro do treinamento, a gente começa com tiros progressivos. Quando a gente fala do motor 1.0, o ponto crucial do treinamento ele não está relacionado à intensidade, ele está relacionado à pausa. Ok, esse é o grande segredo, vou botar bem grande aqui para vocês, é a pausa, tudo bem? Então, se a pausa ela é muito importante para eu conseguir trabalhar o meu motor 1.0 e ganhar a minha resistência, ok? Eu vou trabalhar com uma pausa curtinha e vamos começar sempre o início de temporada com tiros mais curtos. Então, vamos lá. Eu estou treinando para uma prova de 5 km, vamos botar uma prova de 10 km. O meu começo de temporada
eu vou começar com tiros de 200 metros, depois eu vou para tiros de 400 metros, depois eu vou para tiros de 800 metros, depois, Marcelo, eu vou para tiros de 1000 metros. Ok, não tem problema nenhum. Posso fazer tiros mais longos que isso? Pode, não tem problema. Qual é o objetivo desses tiros aqui? Lembra, o objetivo central é a gente conseguir sustentar uma intensidade alta e com uma duração alta também, beleza? Esse é o nosso grande objetivo. A diferença é que aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó, galera. Vamos lá, a gente vai trabalhar com um volume de 20 tiros de 200 metros, ok? Sustentando essa intensidade com a pausa de... Vamos trabalhar com pausa de 45 a 60 segundos, ok? Aqui nos tiros de 400 metros, a gente vai fazer... Cara, aqui realmente aquele papo... eu tô só conjecturando aqui treinamentos. Vamos pegar isso aqui e vamos sair fazendo, entendeu? Vamos lá, então. Então vamos lá, vamos botar aqui 10 tiros de 400 metros. A gente vai manter o mesmo volume, né, de 4 km de tiro. Com a pausa, mantém a pausa. 45 a 60 segundos. Beleza, Marcelo? E agora no tiro de 800? Agora a gente vai fazer 5 vezes. 5 vezes 800 metros. A pausa, mantém a pausa, 45 segundos a 60 segundos. Vamos terminar com os tiros de 1000 ou não? Não, vamos deixar só os 800 aqui, tá bom, ó. Isso aqui já vai exemplificar legal o que eu quero falar para vocês. Então, quando a gente está fazendo tiros, trabalhando o nosso motor 1.0, qual é a diferença? Marcelo, a diferença é o seguinte, os tiros de 200 são progressivos. Lembra desse gráfico aqui? Quanto maior a intensidade, maior a... Quando a gente trabalha com tiros mais curtos, a gente consegue trabalhar uma intensidade um pouquinho maior dentro da equação, mantendo a mesma zona de metabolismo, apenas construindo uma pausa mais curta. A partir do momento que você vai ganhando performance, você pode sair do 200 para o 400. A partir do momento que você está ganhando performance, você vai sair do 400 para o 800. Simples assim. Muito bom. Agora, eu quero saber se realmente a grande sacada para a gente trabalhar o nosso motor 1.0, o nosso aeróbico, é a pausa. Qual é a sacada, Marcelo, para a gente trabalhar o nosso motor 2.0? Lembra desse gráfico aqui. Ó, intensidade e tempo. Quanto maior a intensidade, menor o tempo. Quanto maior o tempo, menor a intensidade. Ok? Então, se aqui a gente está falando da unidade de medida, no próximo exemplo, para a gente trabalhar a nossa potência aeróbica, a gente tem que falar de intensidade bruta. Bruta. Aqui é brutalidade o negócio, ok? O que significa isso, Marcelo? Que os tiros, eles precisam ter como foco principal, deixa eu botar aqui, foco principal a intensidade, e a pausa não é tão relevante neste processo. Vou explicar para vocês. Digamos, estou trabalhando lá para um treino de 10 km, ok? Então, eu já fiz todo o meu trabalho de base aeróbica, de construção mitocondrial. Usei rodagens, longões, tiros com pausinha curta. Daí eu estou chegando lá no final da minha preparação e eu sei que, isso é muito importante, corta para mim, eu sei que sempre o atleta mais rápido vai vencer, seja ele um atleta de 100 metros ou um maratonista. Então eu vou precisar trabalhar a minha intensidade bruta. Mas como eu consigo trabalhar a minha intensidade bruta, Marcelo, se o tempo de duração ele está completamente inverso à intensidade que eu vou pôr dentro do treinamento? Vem comigo.
a gente vai fazer uma progressão de volume. Então vamos lá. Aqui eu posso começar com tiros de 100 metros sem problemas nenhum. Você pode fazer tiros de 100 metros, ok? Mas eu vou usar como exemplo o tiro de 200. Então vamos lá. Então a gente começa aqui com os tiros de 200 metros. Daí olha só que sacada. O próximo, a sessão de treinamento, vamos ser tiros de 400 metros. E o próximo vão ser tiros de, adivinhem, de 800 metros. Tá, mas é a mesma coisa que trabalhar um motor 1.0, mas eu estou no motor 2.0. Não, não é a mesma coisa. E eu vou explicar para você. Aqui, a relevância era na pausa. A minha pausa era mais importante que meu tiro. Aqui não. Aqui a minha intensidade vai ser mais importante que um tiro. Então, obviamente, seguindo o princípio da intensidade inverso ao volume, eu não tenho como, eu quero sustentar, mas não tenho como, a gente precisa trabalhar. O volume do treino ele tem que cair e a intensidade vai subir um pouco, ok? Não é que, eu costumo falar, não é que tem que cair, é que ele vai cair mesmo se você não quiser. Você não vai conseguir sustentar um volume tão alto com uma intensidade tão alta, beleza? Então vamos lá, se lá em cima a gente estava falando de volumes de 4 km de tiro, aqui a gente pode diminuir, a gente pode fazer assim, ó, tem uma estratégia de séries. A gente pode fazer duas séries, né? Duas séries de 5 tiros de 200 metros. Dá até para fazer um pouquinho mais, tá, galerinha? Vou botar 6 tiros de 200 metros. Só que a pausa aqui, a gente está falando de uma pausa que tem que começar a partir de 90 segundos, ok? Porque a intensidade vai ser muito alta. E sabe qual é uma grande sacada aqui? É a pausa ser ativa. Sério? A pausa ativa por quê, professor? Porque aqui a gente consegue remover os substratos gerados aqui, os metabólicos gerados, né, a acidose gerado no tiro mais rápido dentro de uma pausa movimentada do que parada. Então é uma sacada que todos os atletas de alto rendimento, quando vão trabalhar tiros de intensidade, eles costumam chegar do tiro e manter um trotezinho. Daí a galera que não entende fala, nossa, mas esse cara ele não para nunca. Não, na verdade isso é uma estratégia para ele continuar com tiros dentro da mesma intensidade. Beleza? Então aqui, ó, fiz os tiros de 200, fracionei o tiro, subi a pausa, aqui ó, tem uma pausa 1 e pausa 2, né? Digamos que a pausa 1 entre os tiros de 200 é de 90 segundos e a pausa 2 entre os tiros, entre as séries, ela pode chegar à pausa total, inclusive. Se você for um atleta de 800 e 1500, essa pausa pode chegar até 10 minutos. Você entende? Porque a intensidade é muito alta. Mas como a gente está falando de um treinamento de atleta de 5 e 10 quilômetros, a gente pode trabalhar com uma pausa relativamente um pouquinho mais baixa. Então a gente pode botar aqui 3 minutos a 5 minutos, depende da intensidade do cara. Lembra que a pausa aqui não é tão importante. O importante é a velocidade que você vai impor dentro dos seus tiros. Tudo bem, eu entendi os tiros de 200, agora vamos para o tiro de 400. O que eu faço? A grande sacada, lembra, o nosso grande objetivo é manter uma intensidade alta por um tempo maior. Então, se eu adaptei com os tiros de 200 metros e essa pausa foi bacana, estou conseguindo sair, está conseguindo sair o tiro de uma forma mais leve, então está na hora de a gente subir a distância. Tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vai manter o volume, vamos botar aqui, ó, 2 vezes. Vou botar 5 vezes 400 metros. O volume ele subiu um pouquinho aqui, ok? A pausa aqui seria a mesma pausa, né? Partindo de 90 segundos. Pausa 2 igual a 3 minutos a 5 minutos. Mesmo princípio, pausa ativa também, tá, pessoal? Daí eu treinei os tiros de 400, putz, tá legal, agora já tô mais adaptado com os tiros de 400. O que eu vou fazer? Eu vou subir o meu volume.
mas eu mantenho a minha intensidade. 2 vezes 4 vezes 800 metros. Pausa, mantém a mesma pausa, partindo de 90 segundos. P2 é igual a 3 minutos a 5 minutos. Beleza? Aqui também, pausa ativa. Então, vamos lá. Eu falei um monte aqui para vocês. Qual é o objetivo, qual é a diferença de você fazer tiros de 200 ou tiros de 1.000 metros ou de 400, tiros curtos e tiros longos? Primeira coisa, a adaptação, processo de treinamento. O processo ele precisa ser progressivo. Independente se você estiver trabalhando o teu motor 1.0 ou o teu motor 2.0. Então, como o objetivo sempre é performance, a gente começa com tiros menores. Vai adaptando, ó, neste contexto não mexi a pausa, vai adaptando, vai para um tiro maior. Vai adaptando, vai para um tiro maior. Vai adaptando, vai para um tiro maior. Beleza? Nos tiros de motor 2.0, em potência aeróbica, da mesma forma. Começa numa velocidade intensa, vai adaptando, vai para aumenta o volume. Vai adaptando, aumenta o volume. Daí a pergunta assim, ó, tá, mas o que é uma intensidade alta e uma intensidade, né? Qual é a intensidade adequada para eu trabalhar tiros em capacidade aeróbica e tiros em potência aeróbica? Tem duas formas de você conseguir controlar isso. A primeira forma é através da frequência cardíaca. Frequência cardíaca. Frequência tem acento também. A primeira forma é sobre a frequência cardíaca, beleza? Daí tem seus relógios, Garmins aí que vão falar as zonas de treinamento para vocês. No meu ponto de vista, isso pouco importa. Zona de treinamento é uma unidade de medida onde muita coisa interfere. Então, às vezes eu vejo assim a galera publicando, eu fiz meu longo e meu batimento cardíaco foi a 133, eu consegui manter. Parabéns, cara. Mas isso não está relacionado à tua performance, não. Né? Isso está relacionado a um fator fisiológico. Quer ver uma coisa? Se esse mesmo cara tomar um termogênico e sair para treinar, o batimento vai estar elevado e ele vai estar trabalhando na mesma zona, ok? Então, frequência cardíaca, mas tudo bem, é uma unidade de medida que geral usa. E tem uma outra unidade de medida, que é os testes de performance. Que esse realmente é o que o alto rendimento usa. Então tem vários testes de performance que você pode usar para calcular ritmos em capacidade e potência aeróbica. Agora vem o comercial aqui do vídeo, né? O app da X-Training Brasil utiliza testes de performance para mapear justamente isso e já entrega tudo mastigado para você que quer evoluir dentro da corrida. Então lá no app da X-Training Brasil, fazendo o download que é gratuito, ok? Você vai entrar lá, vai ter uma aba de testes de performance. O teste de performance você vai ter que ser um dos alunos da X-Training Brasil. Mas, para ser um aluno da X-Training Brasil, parte de R$ 49,90. Então é muito barato para você ter esse acesso. Então lá vai ter uma ferramenta que ele vai calcular o teu ritmo de 3,2 km, vai fazer o cálculo de 5 minutos, que é o teste de 5 minutos, e o teste de 50 metros, ok? Com esses 3 testes de performance, a gente consegue mapear todos os seus ritmos de rodagem, sendo eles de rodagem, sendo eles de tiros em capacidade aeróbica e tiros em potência aeróbica.
Beleza? Ah, tem mais um detalhe. Usando esses 3 testes, a gente consegue detectar características biológicas. Se você é um atleta com predisposição a ser um velocista ou tem uma predisposição a ser um fundista, né? Sabendo isso, a gente consegue organizar o treinamento muito mais personalizado para você. Tudo bem? Mas, se você quiser entrar na internet e buscar uma planilha pronta, vai lá, que é um caminho também que muita gente toma. Beleza? Calculando com esses 3 testes aqui, a gente consegue realmente mapear ritmos individualizados para cada distância. Tudo bem, pessoal? Então, fecho o vídeo com a conclusão. A diferença de tiros de 200 para tiros de 1.000 metros, ou de 400, tiros curtos para tiros longos, é só o processo de treinamento, ok? Existe um processo a ser seguido. Se eu conseguisse iniciar minha temporada já com tiros muito intensos e longos, seria perfeito, entendeu? Só que eu não consigo, então eu preciso descer um degrau, trabalhar primeiro lá tirinhos de 200, adaptei, vou para tiro de 400, adaptei, vou para tiro de 800, adaptei, vou para tiro de 1.000 e assim por diante, até a gente conseguir reproduzir uns 5 km, um 10 km dentro de uma intensidade alta e suportar realmente todo esse tempo. Muito obrigado. Se você gostou dessa aula aqui que eu dei para vocês, deixa aqui essa curtida, seu comentário. Lembrando, tá? Todos os comentários são respondidos. Se você tiver dúvida em relação a isso, deixa aqui embaixo. Deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.